Sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, no seu capítulo 10. Lucas, capítulo 10, no seu versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Amém? E a palavra do Senhor diz assim para nós nessa noite. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, meus irmãos? A igreja pode se assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Essa foi a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo nessa noite. E o tema que Ele me deu é: escolha para a sua vida a melhor parte. Amém? E no decorrer dessa mensagem a gente vai entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. A palavra do Senhor diz para a gente nessa noite: Jesus e os seus discípulos, eles seguiam viagem, como a gente leu no versículo 38. Eles seguiam viagem. Quando Jesus resolve entrar numa aldeia, o Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, fazendo a sua obra, eles estão seguindo viagem e o Senhor Jesus resolve entrar numa aldeia. E a palavra do Senhor fala que nessa aldeia tinha uma mulher por nome Marta. Amém? Vamos guardar o nome dessa mulher, Marta. E Marta, diz a palavra do Senhor, que ela cedeu hospedagem ao Senhor Jesus. Marta, ela recebeu o Senhor Jesus na sua casa. Amém? Guarde esse detalhe. Marta recebeu o Senhor Jesus na sua casa. Mas só que a Bíblia continua falando no seu versículo 39, que Marta, a que recebeu o Senhor Jesus na sua casa, ela tinha uma irmã chamada Maria. Amém? Maria, irmã de Marta. Glória a Deus. E Jesus, quando ele entra na casa de Marta, recepcionada por ela, a Bíblia nos dá a entender que Jesus, quando ele entra nessa casa, ele logo já começa a ensinar lá dentro. Assim como o Senhor Jesus fazia em todos os lugares a qual ele parava, ele ensinava a sua palavra. E não foi diferente nessa casa de Marta. Jesus entra dentro dela. E como nós lemos no versículo 39, ele começa a ensinar, porque o versículo fala: e tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, se assentando aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Amém? Jesus é recepcionado por Marta, a qual, entrando dentro da casa dela, no meu ver, começa um culto e uma pregação começa a ser feita ali, a qual Maria, vendo essa situação, se assenta aos pés do Senhor Jesus para ouvir a tua palavra. E o versículo 40 continua falando que Marta, a qual recebeu o Senhor Jesus, a palavra fala que ela andava distraída. Mas distraída com o que, irmão? A Bíblia fala, distraída com muitos serviços. Marta recepciona o Senhor Jesus, a qual, ao ponto de vista que a gente consegue entender no versículo 39, começa uma ministração dentro da casa de Marta. Maria se debruça aos pés do Senhor para ouvir o que o Senhor falava, mas enquanto isso Marta andava distraída com o serviço. Irmãos, e aqui é um ponto crucial dessa mensagem. Marta, ela andava ocupada, diz outras versões,
Em outras versões vai falar que Marta andava agitada com os muitos serviços. Amém? E a gente vê que Marta, ela fica incomodada no seu versículo 40, porque a palavra do Senhor fala que ela, aproximando com a distração que ela estava, mediante a presença do Senhor Jesus, ensinando dentro da casa dela, mas os afazeres tomou conta disso, do coração dela, e distraiu ela em tudo aquilo que ela fazia, ao ponto dela fazer o quê? Ela se incomodar com a irmã dela, que estava aos pés do Senhor, ouvindo a sua mensagem. Marta faz o quê? Ela vai ao mestre e pergunta a ele: Senhor, o Senhor não se incomoda pelo fato de eu estar trabalhando sozinho para servir a vocês que estão aqui, enquanto minha irmã Maria está aos teus pés? Olha a pergunta que Marta faz ao Senhor, a quem está ministrando uma mensagem na casa dela. Mas só não basta a pergunta que ela fez, e ela continua dizendo, finalzinho do versículo 40, diz para que ela venha me ajudar. Ou seja, diz que é para ela sair daí e me ajudar a fazer o que eu estou fazendo. Amém? E o Senhor Jesus, no versículo 41, levanta e responde a ela. Jesus, ele começa falando assim: Marta, Marta. E todas as vezes que o Senhor Jesus, ou Deus, chama por nome duas vezes uma mesma pessoa, é sinal que vem da parte do Senhor, primeiramente uma correção. Porque Marta, ela debate com o Senhor, ela entra numa questão com o Senhor Jesus, perguntando se convinha a ele ficar nessa situação a qual Maria estava. Mas ele responde para ela, corrigindo primeiramente: Marta, Marta. Olha que o Senhor fala para ela: está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Vem uma correção da parte de Deus. Irmãos, e essa correção significa o quê? O Senhor, quando ele fala isso para ela, ele fala: Marta, você está ansiosa. Ansiedade, para a gente entender, descreve alguém que se sente inquieta, apreensiva, com grande expectativa por algo que vai acontecer. Marta ali, ela está preocupada em servir a eles, aos serviços da casa, então ela está inquieta, ela está aqui ansiosa. Mas ele não fala só ansiosa, ele fala também afadigada, ou seja, é uma pessoa que se aborrece vendo uma situação a qual ela está vendo, porque enquanto ela estava ocupada fazendo, ela vê uma sua irmã sentada aos pés do Senhor, e ela se aborrece no coração dela, e isso faz com que ela fica enfadada com a situação, ao ponto dela se deslocar até o Senhor Jesus e perguntar a ele se ele não se incomodava da mesma forma que ela estava incomodada. Mas o Senhor Jesus fala: você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. A palavra do Senhor diz que ela estava distraída com tudo que ela estava fazendo dentro da sua casa. Mas o Senhor Jesus, logo depois que ele corrige, ele vem com um ensinamento da parte dele. E ele continua o final do versículo falando assim: mas uma só coisa é necessária. O Senhor, ele corrigiu ela para depois ensinar ela. E o versículo 42 diz assim: e Maria escolheu a melhor parte. Maria, a qual Marta olhava com discriminação por deixar ela fazer o serviço sozinho, o Senhor Jesus fala que ela sim escolheu a melhor parte. E ele termina o versículo 42 falando assim: e isso nunca lhe será tirado dela. Amém? Essa foi a mensagem a qual o Senhor trouxe para nós nessa noite. Mas para a gente entender, eu vou fazer uma comparação para as nossas vidas hoje em dia, do que o Senhor espera de mim e de você. Jesus, com todo esse trecho a qual a gente leu e o Senhor falou, ele quer dizer para mim e para você que ele nos dá a oportunidade para a gente entender, desde o versículo 38 ao 42. O Senhor Jesus, ele nos dá a oportunidade todos os dias da nossa vida.
todos os dias lhe é dado a oportunidade a mim e a você. E qual oportunidade é essa? De que nós hospedamos Ele no nosso coração. O Senhor, da mesma forma como Ele passava por aquele vilarejo, e Marta deu hospedagem ao Senhor na casa dela, essa oportunidade é dada a mim e a você todos os dias da nossa vida. O Senhor, Ele espera que eu e você façamos como Marta, de princípio, e nos dê oportunidade de Ele se hospedar no nosso coração. Mas, irmãos, nós vamos entender que toda vez que o Senhor Jesus se hospeda no meu coração, todos os dias a qual eu abro o meu coração para Ele se hospedar e fazer morada nele, o Senhor primeiramente Ele vem com ensinamento para a minha vida. O Senhor, Ele nunca vai se hospedar dentro do seu coração sem te ensinar. Todas as vezes que você abre o seu coração a Deus, Ele se hospeda, mas Ele também te ensina. Foi isso que o versículo 39 falou para a gente. E o ensinamento a qual Ele dá é para crescimento da nossa vida espiritual. Porque se a nossa vida espiritual parar, todas as outras áreas da vida também param. Então o ensinamento a qual Ele espera que nós recebemos da parte dEle é espiritual. Mas só que, irmãos, muitas das vezes, eu e você, amanhecemos o nosso dia, e nós cedemos sim, essa oportunidade do Senhor se hospedar no nosso coração. Mas, irmãos, nós recebemos Ele pela manhã com tanto amor, com tanto carinho, com tanta coisa boa, esperando de aprendizado dEle. E Ele sempre vem, e é nesse sentido. Mas nós precisamos entender aqui o que aconteceu com Marta. Porque Marta, ela também recebeu o Senhor na sua casa. Mas, irmãos, muitas das vezes eu e você recebemos, mas nós ficamos tão preocupados, com os nossos afazeres. Nós ficamos tão preocupados com as nossas lutas. Nós ficamos tão preocupados com as tribulações a qual passamos no dia a dia, e isso é normal na vida de um ser humano, principalmente na nossa vida como servos do Senhor. Nós ficamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com o cotidiano, com as nossas tarefas, com os nossos trabalhos. Nós ficamos tão preocupados com isso. Irmãos, eu não quero falar aqui que você se preocupa com algo à toa, com algo que não é lícito. Não, porque a palavra do Senhor descreve para a gente que Marta estava preocupada com os afazeres da casa, ao ponto do que ela ia servir ao Senhor Jesus. Era algo bom da parte de Deus. Jesus esperava ela servir depois do que Ele estava ensinando. Mas automaticamente, ela se distraiu fazendo o que era bom. Ela se distraiu fazendo os afazeres que era lícito, era louvável a Deus, mas ela perdeu a percepção. Ela perdeu totalmente o seu foco em coisas boas, coisas que o Senhor aprova todos os dias. Mas quando ela recebe e se preocupa com isso, ela esquece do quê? Do ensinamento a qual o Senhor entrou nessa casa para fazer nesse lugar. Irmãos, nós temos que nos atentar a isso. Nós precisamos nos atentar a isso. Mas nós acabamos muitas das vezes sim, esquecendo de ouvir as palavras que o Senhor coloca no nosso coração. Os ensinamentos a qual o Senhor espera que nós damos ouvido no nosso dia a dia, nós acabamos esquecendo de ouvir. Assim não foi diferente com Marta. Irmãos, e o Senhor faz uma pergunta para mim e para você: por que nós estamos preocupados com tantas coisas? Filipenses 4, no seu versículo 6, vai falar assim: não fiqueis inquietos por coisa alguma. O Senhor espera que nós não estejamos nesse ponto, principalmente com as coisas que são lícitas, mas nós precisamos dar ouvido à mensagem do Senhor. Quando eu e você abrimos o nosso coração pela manhã, recebemos o Senhor como hóspedes da nossa vida, nós precisamos nos atentar com os ensinamentos que Ele dará a nós nesse dia.
não ficarmos preocupados com as tarefas, mas que nós estejamos confiantes no Senhor, porque Ele está no controle de toda a situação. E o que mais Ele espera de mim e de você? Que nós façamos como Maria fez. Enquanto Marta se preocupava com coisas boas e deixou de dar ouvido à voz do Senhor, Maria estava ali, debruçada aos pés do Senhor, ouvindo a sua voz. O Senhor espera que eu e você estejamos todos os dias nessa mesma situação. O Senhor espera que eu e você não se preocupemos, porque Ele cuida de tudo quando eu e você nos debruçamos sobre a presença dEle. E Ele precisa nos ver postos sobre os pés dEle todos os dias. Que cabe a nós, é o lugar mais alto que eu e você podemos alcançar, é aos pés do Senhor. Irmão, nós como servos dEle, nós não conseguimos alcançar um lugar mais alto do que prostrados aos pés dEle, em nome de Jesus. E como diz a palavra, para a gente encerrar o contexto, somente isso é necessário. O Senhor termina que a melhor parte que Ele escolheu é a necessária para as nossas vidas. Estar prostrado sobre os pés do Senhor é a melhor coisa que eu e você podemos escolher das nossas vidas. Não tem algo melhor que eu e você podemos escolher do que estarmos debruçados sobre os pés do Senhor. Irmãos, precisamos buscar o Senhor cada vez mais. Precisamos buscar o reino do Senhor cada vez mais. Precisamos buscar cada vez mais a justiça do Senhor em primeiro lugar. Irmãos, aprendendo cada dia na presença dEle. Todos os dias que nós abrimos o coração para o Senhor e recebemos Ele para hospedar, é um aprendizado a mais que eu e você temos para nossas vidas. E Ele espera que cada dia, dia após dia, nós possamos aprender mais e mais na presença dEle. Irmãos, pois isso nós precisamos entender, nunca será tirado de nós. Quando nós se prostramos e aprendemos aos pés do Senhor, isso nunca será tirado de nós. Isso nunca vai ser tirado da nossa vida, mas nós precisamos recepcionar Ele, aprendermos com Ele e se prostrarmos ao pé dEle para ouvir a voz dEle todos os dias. E isso nunca lhe será tirado. Mas para isso acontecer, o que nós precisamos fazer? Ler mais a palavra do Senhor. Ele fala comigo e com você todas as vezes que nós abrimos a mensagem dEle. O Senhor, Ele fala conosco. Quando nós se prostramos em oração perante a Ele, nós falamos com o Pai. E quando nós abrimos a palavra dEle, Ele fala comigo e com você. Então nós precisamos buscar ler mais a palavra do Senhor. Nós precisamos ler e meditar nas palavras do Senhor. Porque não adianta eu ler a Bíblia como um livro. Quando eu leio ela como um livro, eu não aprendo do Senhor. Mas quando eu leio, extraio, falo para o Espírito Santo me ajudar a entender aí no profundo do que eu estou lendo, eu aprendo, eu medito, eu guardo o que o Senhor quer falar comigo. E é isso que o Senhor quer de mim e de você nessa noite. E nós temos que entender que quando nós fazemos isso, fica gravado nas tábuas do nosso coração a mensagem dEle. Irmãos, e o quão importante é nós sabermos isso, o quão importante é isso estar gravado no meu e no seu coração, é que lá em João 15, no seu versículo 26, o Senhor Jesus, conversando com seus discípulos, Ele fala: eu estou indo ao Pai, mas quando eu chegar lá, eu vou rogar a Ele, para que Ele deixe outro Consolador no meu lugar, o Espírito Santo do Senhor. Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Irmãos, só para a gente entender, naquela época, Ele ia ser tirado do meio dos discípulos. Ou seja, os discípulos andavam dia após dia com o Senhor, ouvindo Ele pregar, vendo Ele fazer maravilhas, ouvindo a mensagem dEle, aprendendo do Senhor, meditando juntamente com o Mestre. Mas naquele tempo sequente, Ele ia ser tirado.
E eles começavam a se preocupar com a situação. O Senhor fala para eles nessa situação, do versículo 26, que ia vir outro Consolador para fazer eles lembrar de tudo quanto Ele disse aos discípulos. Só que, irmãos, eu e você não andamos com o Senhor em carne. Nós não andamos com o Senhor da forma que você anda com seu esposo, anda com seu filho. Nós não andamos com o Senhor. Mas nós ouvimos a voz do Senhor todas as vezes que nós lemos a mensagem dEle. E se eu não ler a mensagem dEle, como vai se cumprir esse versículo na minha vida? Como que Ele vai falar assim, eu vou lembrar você, eu vou instruir você quanto ao que eu tenho falado? Mas se você não lê a palavra, como que você vai receber essa instrução pelo Espírito Santo? O Senhor fala comigo e com você todos os dias, da mesma forma a qual Ele andava com os seus discípulos, conversando com Ele, todas as vezes que eu e você abrimos a mensagem dEle. E assim nós lendo, meditando, aprendendo, guardando ela no coração, quando necessário for, o Espírito Santo vos fará lembrar do que você leu da parte do Senhor. Irmãos, e que isso fique de ensinamento para mim e para a sua vida. Porque, irmãos, nós precisamos fazer como Maria fez, se debruçar aos pés do Senhor para aprender aquilo que Ele quer falar para as nossas vidas. Amém? Essa foi a mensagem a qual o Senhor pôs no meu coração. E que ela possa ficar nos nossos corações, porque da mesma forma que ela fala com a igreja, ela fala com quem está pregando também. Ela é uma espada de 2 gumes que ela penetra, ela machuca, mas ela sara também. E essa palavra venha sarar os nossos corações, no nome de Jesus. Amém? A igreja se coloca de pé em nome de Jesus.